Hoje é dia de falar de um daqueles filmes que quando você assiste, você para e pensa, peraí, como é que esse negócio não tem continuação? Eu poderia muito bem estar falando de Distrito 9, por exemplo, que inclusive rende um bom vídeo aqui no canal. Se vocês quiserem, podem comentar aqui embaixo que eu vou pensar em fazer. Mas a verdade é que eu tô falando do filme Alita, Anjo de Combate. Um filme que teve o dedo do James Cameron, a direção do Robert Rodrigues, que já fez filmes como Pequenos Espiões e Um Drink no Inferno, mas que teve a infelicidade de ter sido lançado ali perto do filme da Capitã Marvel, quando o cinema ainda estava em alta, ou seja, perdeu um pouquinho de bilheteria, né? Então, sem mais delongas, vem comigo viajar na história desse filme aqui com algumas curiosidades. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e pode conferir a lista de vídeos que a gente tem aqui, porque é muito grande. A ideia de Alita, Anjo de Combate, não surgiu diretamente como um filme, mas sim a partir do mangá Gun, criado por Yukito Kishiro, em 1990. A obra original trazia um universo meio que cyberpunk, né? Marcado por desigualdade social, tecnologia avançada e uma protagonista ciborgue que estava buscando sua própria identidade depois de ter perdido a memória. A história chamou a atenção do James Cameron, né? Que ainda nos anos 90 falou, cara, gostei disso aqui, eu li isso aqui e eu quero fazer um filme sobre essa porra. E gostei, amei! Ele ficou com muita vontade realmente de adaptar isso profundamente para o cinema. Se tornou um dos amores do James Cameron, por assim dizer. No entanto, segundo ele, né, o projeto acabou sendo adiado porque não tinha tecnologia o suficiente para poder trabalhar nesse filme ainda. É a mesma desculpa que ele deu para demorar 10 anos para fazer uma continuação meia boca de Avatar. Mentira! Segundo ele, ele imaginava o filme misturando um pouco uma estética ultra realista com realmente as características do mangá, né? Como, por exemplo, incluir os olhos grandes na personagem Alita. Ele queria que o CGI tivesse bom o suficiente para esse negócio não cair no Vale da Estranheza. Pois é, depois de um tempo, né, o James Cameron decidiu que era hora de fazer esse negócio ali junto com o produtor, né? E aí ele chamou o Robert Rodrigues para assumir a direção porque ele não tava muito no pique, não. Ele tava focado, adivinha em quê? Em Avatar. O filme foi lançado, teve, olha só, uma boa recepção do público e da crítica, porque é sim um filme muito divertido. Porém, passou batido em algumas salas de cinema, o pessoal realmente só foi conferir quando já tinha chegado no streaming. Eu mesmo, por exemplo, na época de lançamento ali, nem sabia que filme era esse, dei um play depois de adquirir ele, né, em algum site bastante confiável. Sim. E aí eu assisti ali com a minha mãe e a gente, putz, gostamos bastante. Eu achei que teria continuação, mas aí eu pesquisei, vi que o James Cameron estava envolvido nisso aqui e percebi que talvez não ia ter. Mas será que ainda tem esperança disso acontecer? Bom, talvez tenha, e eu comento isso com vocês no final do vídeo. A história começa quando a gente avista um doutor no que parece ser um lixão abandonado procurando algumas peças. E ali ele acha o dorso de uma ciborgue e ele decide que vai consertar aquilo ali. E ele faz todo o processo, né? Tem toda aquela dificuldade para montar peça por peça, tentar reconstruir o cérebro ali dela. E no final das contas a gente vê a cidadã acordando. E aí ela abre o olho com aquele filtrozão de Instagram, tá ligado? Não, brincadeira, de verdade mesmo. Você tem uma qualidade esse filme aqui, são os efeitos visuais. Óbvio que a história também é muito boa. É muito interessante, né? Essa estética aí do olho dela ser grande, né? Uma característica que vem ali dos mangás, dos animes. Pode até causar um estranhamento ali nos primeiros 15 minutos, mas depois disso a gente se adapta tranquilamente, dá pra aproveitar legal a história. Depois que ela acorda, ele se apresenta como o Dr. Ido, né? E aí fala, ó, te encontrei ali no lixão, te consertei. E aí, como é que você tá? Tá se sentindo bem, né? E ela já acorda ali ansiosa, eufórica. E ela, nesse momento, vai ser a personagem Orelha, porque a gente não conhece muito bem um pouco do local que ela tá, né? E aí, o Ido conta pra ela, fala que eles estão no ano de 2563 e a Terra foi devastada por uma guerra conhecida como a Queda. E nesse mundo destruído, né, existe uma divisão absurda entre os ricos e os pobres. Os ricos moram no lugar mais alto ali daquela cidade, conhecida como Zalem. E os pobres vivem na região abaixo, numa cidade conhecida como Cidade do Ferro. É um lugar meio caótico, que tem caçador de recompensa, tem um monte de ciborgue lutando e brigando. E aí, segundo o Ido, as pessoas da Cidade de Ferro, elas não conhecem como é Zalem, porque ninguém sobe pra lá. Quem nasceu na Cidade do Ferro vai permanecer na Cidade do Ferro. Com uma única exceção, que a Alita descobre, eu assisti uma propaganda ali na TV de ver um pessoal correndo ali, né, andando de um lado para o outro, com as rodas ali nos pés, num esporte que, segundo o Ido, é chamado de motorball. E aí que vem o grande parêntese, né? O ganhador desse motorball, ele pode subir para Zalem, para conhecer Zalem. Então o filme já lança essas informações aqui pra gente, com o Ido contando um pouco a história da cidade ali pra Alita, né, que não sabe de nada. Tudo bem. Depois disso, ela acaba conhecendo o Hugo. O Hugo, que ele é um cidadão todo sonhador, que ali conhece ela, já conversa, já troca uma ideia, pergunta de onde ela vem, e aí ali
Alita fala pra ele que ela foi encontrada no lixão pelo Ido e que o Ido deu uma consertada nela. E aí o homem fica todo mexido ali com aqueles olhos expressivos dela, principalmente porque eles se encontram no momento em que a Alita tá salvando um gatinho de um robô grandão que parece ser chamado de Centurião. E aí no momento que a Alita tá conversando ali com o Hugo, o Ido já chega lá pra tentar dar uma apartada na situação, porque ele age como um pai da Alita. Inclusive, ele dá o nome da Alita pra ela em homenagem à sua filha que morreu. Filha essa que ele teve com uma personagem chamada Shiren, que já aparece aqui pra conversar com ele. Quem é a garota? Minha nova assistente. Fiquei surpresa de vê-la no corpo da nossa filha. Olha a robozinha, né? Pergunta o que ele fez isso de ter resgatado ela, porque ela percebe que o Ido deu o corpo que era da filha deles pra ela usar, né? O corpo de ciborgue. E eles têm uma conversinha ali e a gente já vai mais ou menos entendendo como é que é o contexto da situação. Esse roteiro, por alguns momentos, ele é bem episódico. Afinal de contas, ele compila vários episódios de um mangá, de um anime. Mas eu acredito que dentro da construção da narrativa, ele ficou bem construidinho, ficou bem feito, tá entendendo? Ok. Enfim, a Alita fez amizade, né, com o Hugo, eles ficam dando uns passeios pelas cidades, mas esse homem parece que tá morrendo de amor por ela. E aí, em um determinado momento, né, a Alita vê uma partida de motorball, só que é uma partida meio que ali, um amistosinho, entendeu? Agora eu sei exatamente como andar de skate. Vou recomeçar a poder andar de skate. E aí a Alita pergunta ao Hugo como é que brinca dessa parada aí, e aí o Hugo vai decidir explicar pra ela. E os dois começam a brincar e tudo mais, né? O Hugo com alguns amigos dele. Amigos esses do Hugo que parecem que tem um segredo. Porque o que acontece? Durante a noite, sempre algumas pessoas têm suas peças roubadas, alguns ciborgues, e outras vezes órgãos são roubados. E aí a situação é meio estranha, meio caótica, né? E o Ido fala pra Alita pra ela não sair de casa muito tarde da noite. Porém, a gente percebe que o Hugo e os amigos deles talvez estejam envolvidos nessa história aí. Beleza, te vejo à noite. Bom trabalho. Obrigado, senhor. Ih, rapaz. A Alita vai pra casa depois desse encontro aí com o Hugo e ela percebe o Ido chegando em casa. Ele chega todo ensanguentado, com uma roupa meio estranha, um sobretudo, né, ali, como se ele estivesse tentando se esconder de algo. E ela acha isso muito estranho. Só que no outro dia aparece um cidadão lá falando que teve todas as peças ali roubadas e tudo, que ele tá se sentindo muito ruim. E a Alita começa a suspeitar do Ido, já que ele tá com ferimento ali no corpo dele. Ela dá uma confrontada nele ali, né, meio ríspida, ele não entende muito bem, mas a Alita decide que na noite seguinte vai espionar para ver aonde ele vai. E ela vai espionando, perseguindo ele ali pela cidade, né, que realmente é uma cidade muito bem construída, apresenta esse visual cyberpunk, meio caótico. Essa cidade realmente é muito bem feita, com esses efeitos visuais aí, eu acho muito bom. E que visual, hein? São Paulo não tem isso. Então a Alita começa a ver que o pai dela, né, o Ido, ele tá tendo um embate com uma mulher ali, né, uma mulher meio estranha. Ela decide, não, vou proteger essa mulher. Chega lá pra defender ela, só que a Alita não entende é que essa mulher é uma bandida, uma criminosa. E aparece um outro cidadão com um corpo de robô gigante, e aí tem a primeira luta do filme. Eita porra! Ai, ai, ai! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! E morreu. Olha lá, errou! Por que me sinto assim? Que inferno é este em meus pensamentos? Tá doendo no pescoço. Não aguento mais. Pois é, surpreendendo o Ito, a Alita dá um pau nesse Scaba. A Alita usa meio que uma arte marcial ali milenar, né, que depois a gente vai entender que é isso que fez ela conseguir derrubar esses robôs aí com uma facilidade enorme e fazer eles fugirem de lá. E aí ela vai com o Ido, e o Ido conta pra ela que na verdade ele é um caçador de recompensas que tá tentando prender esses criminosos que estão roubando peças. E ela acha isso muito legal, acha isso muito honrado e diz que quer fazer parte disso também. Porém, o Ido não deixa. O Ido fala que é muito perigoso e que isso não é legal pra ela e manda ela quietar o facho. Isso não é coisa de mulher? Ignorando tudo o que o Ido falou pra ela, né, ela decide ir lá com o Hugo, onde se inscreve pra ser caçador de recompensas, e faz essa inscrição dela. Ao fazer essa inscrição, ela já vai lá num barzinho onde só tem caçador de recompensa, botar o pau na mesa e falar pra eles que tem que proteger as pessoas que estão correndo perigo, que eles têm que sair na rua, procurar esse cara aí que tá roubando peça e descer o cacete nele e matar. E aí que no meio desse bar ela faz inimizade com um tal de Zapan, que começa a discutir com ela, falar que ela é só uma meninazinha pequenininha e não sei o que. E aí mais uma vez o cacete começa a comer solto nesse bar. Ai, ai!
E aí, no meio disso, né, o robôzão que ela já tinha descido o pau, né, nos episódios anteriores, digo, minutos atrás no filme, acaba aparecendo completamente consertado. Por quê? Ele foi consertado pela Shiren. Shiren que trabalha para um cidadão chamado de Vector. O Vector, ele é meio que o cara que manda ali na Cidade do Ferro. E foi ele que prometeu pro Hugo que se ele continuasse roubando peças, ele ia dar uma passagem para ele para Zalem. Então o Vector é meio que o manda-chuva da parada e conserta esse robô. Ele pede para consertar esse robô para ele poder descer o pau na Alita de novo para tentar entender de onde é que vem toda essa força dela. Vale ressaltar também que existe o tal de Nova. O Nova é o cara que manda em Zalem e ele, consequentemente, manda no Vector e na Shiren. E ele consegue entrar na mente dos subordinados dele para poder dar ordens. Ele nunca desce ali para a Cidade do Ferro. Você gosta do seu emprego, Vector? Se gosta da sua posição e dos muitos confortos que vem com ela, eu sugiro fortemente que ouça a doutora Shiren. Fui embora. Ainda E é ele que avisa pra Shiren que, ó, traz essa menina pra mim porque ela é muito especial, ela sabe uma arte marcial muito antiga, que só robôs como ela conheciam, e eu preciso disso pra fazer algumas paradas assim. Então já tem esse mistério aí meio que no ar, enquanto a Alita tem alguns flashbacks do passado dela também. Esse robô aí que foi consertado, né, pela Shiren, começa a brigar com a Alita, derruba ela, e aí começa a lutar e, olha só, acaba cortando peça por peça da Alita. A Alita fica só com um braço. Mas, ainda assim, ela consegue derrubar esse desgraçado que sai fugindo morrendo de medo. Ai, mamãezinha, eu não aguento mais. Depois disso, o pai dela chega lá com o Hugo, né? E aí um outro cara aleatório que, por algum motivo, gostou dela e não gostou que o robô tinha matado um dos cachorros dele, e ajudam ela, né? A Alita fica muito debilitada, muito fraca, porém, ela tinha encontrado um corpo altamente tecnológico com a ajuda do Hugo e os amigos dela, uns dias antes, na hora que eles estavam fazendo um passeio ali por um lago antigo e tudo mais, e a Alita entrou numa nave e encontrou esse corpo. O Ido tinha se recusado a colocar ela nesse corpo, mas agora era a única chance para ela sobreviver. Ele coloca esse corpo na Alita e a Alita fica forte pra um cacete com esse corpo, se sente super poderosa e se sente invencível. Não é feitiçaria, é tecnologia. É prata! É prata! É prata! É prata! Isso, né, a Alita vai correndo lá pra casa do Hugo pra ver como é que ele tá. Eles conversam um pouco, aí o Hugo fala mais uma vez sobre esse sonho dele de subir pra Zalem, né? E ela fala que quer ajudar ele, quer muito ajudar ele. E aí tem um momento meio anime, realmente esse momento é anime, no qual a Alita tira o coração dela de robô, né, e mostra pro Hugo e fala: ó, meu amor, esse é o seu coração, do coração de você. Ó, meu amor, pegue meu coração, é tudo que eu tenho pra lhe fazer conseguir seguir seus sonhos. Não, Alita, eu não posso fazer isso. Mas eu te amo demais. Mas eu não posso. Mas eu... Não. Tá bem. Depois disso, a Alita decide que então ela vai querer subir pra Zalem junto com o Hugo, né? E ela fala: ó, é o seguinte, eu vou fazer aí um motorball, e aí eu vou vencer o motorball, e aí eu vou subir com os Zalem pra ti também, junto contigo, já que tu tá perto de conseguir ir pra Zalem. Detalhe, ela ainda não sabe como ele tá perto de conseguir ir pra Zalem, né? Que é roubando essas peças aí, dando pro Vector. Bom, e aí ela vai pra essa competição, né? A competição começa e o Vector botou dentro dessa competição só um monte de criminoso pra tentar descer o cacete na Alita pra ela não conseguir e já matar logo ela, né? O Vector tá pistola. Enquanto isso, o Hugo vai tirar satisfação com o brother dele e falar que não vai mais fazer essa parada de roubar peças e tudo mais, etc. Porém, o Zapan aparece lá. O Zapan, que é o caçador de recompensas que já teve um problema anterior com a Alita. Inclusive, parando pra pensar, só tem um rosto dele assim na cara e o resto do corpo é todo robótico. É tipo um Robocop. Enfim, aí o Zapan acaba matando esse amigo do Hugo, né? E começa a perseguir ele pela cidade. O Hugo fica desesperado e liga pra Alita, enquanto a Alita tá passando um sufoco pra tentar fugir dos caras que estão tentando matar ela lá no motorball. Olha lá, errou! E ela fala: ok, eu tô indo aí, meu amor, vou te salvar. Ela sai de lá do estádio onde eles estão, chega onde o Hugo tá, e a Hugo fica meio desesperado, e o Zapan fala pra Alita o seguinte: ó, Alita, ó, o Hugão, ele falou pra ti como é que ele tava conseguindo dinheiro pra tentar ir lá, subir pra Zalem. Pois é, ele tinha um acordo aí com o Vector, né, e ele tava roubando órgãos. E aí, meio que na hora que a Alita tá distraída conversando com o Hugo, o Zapan mete uma facada no coração dele. E aí a Alita sai de lá correndo, né, entra dentro de uma igreja, um monte de outros caçadores de recompensas cercam a igreja junto com os outros robôs lá, os centuriões, e a Alita começa a chorar desesperada. Eles têm um momento ali, romance deles, né, lovezinho e tal.
Inclusive é bem desenvolvido esse negócio, não tenho muito do que reclamar. Realmente é bem construída essa relação deles e vai pra algum lugar, né? Ajuda a história a ir pra frente. Afinal de contas, se não fosse o Hugo, ela não teria esse interesse pelo motorball. Se não fosse o Hugo e os amigos dela, ela também não teria encontrado esse corpo altamente tecnológico aí. Então, são nuances importantes para a história do filme. Não é só um romance que tá incluído como uma forma de tentar pegar um público mais juvenil, sabe? Enfim, a Shiren tá ouvindo toda essa lamentação da Alita e fala que pode ajudar a Alita. E a Shiren conecta a cabeça do Hugo ao coração da Alita, se livra do resto do corpo, e a Alita disfarçadamente mostra a cabeça do Hugo ali, morta, né, supostamente morta, para todos os robôs, e aí os robôs dão dinheiro pra Alita dar recompensa por acharem que ela finalizou o Hugo. O Zapan fica puto, acha que isso é mentira, porém a Alita diz que ele tá descumprindo as normas dos caçadores de recompensa. Os robôs também falam isso pra ele. A Alita pega a espada do Zapan e corta a cara dele, e a cara dele começa a cair no chão, que é aquela... Só tinha o rosto dele de humano, agora ele não tem mais nada. O Ido meio que conserta o Hugo, né, põe ele todo num corpo de robô, ele também vira meio que um Robocop, só com a cara ali humana, o resto do corpo dele fica tecnológico. E a Alita vai tirar satisfação com o Vector porque ela tá puta. Ao chegar lá, depois de matar um monte de robô, né, e confrontar o Vector, ela fala o seguinte: meu irmão, a culpa é tua, tu mentiu pro Hugo. Tu é o culpado do Hugo tá assim, eu vou te matar. E aí o Vector fala: não, eu sou o cara da paz, eu sempre faço bem pras pessoas. Olha o que eu fiz com a Shiren aqui. Eu sempre cumpro as promessas de mandar as pessoas, como a doutora Shiren aqui. Ele desmembrou completamente ela, deixou só os olhos, alguns órgãos. Então, uma parada que eu também não entendi porque que ele fez isso. O filme não explica, mas é uma cena impactante pra caramba. E aí a Alita diz que quer conversar com o chefão de tudo. E aí é a hora que o Nova entra ali na cabeça lá, né, do Vector, fala umas paradas pra ela, fala que ela era um robô e tal, né, um robô que lutou numa guerra. E o Nova fala que é ela, né, e aí ela fica meio pistola, fala que vai se vingar dele por tudo que ele fez. E aí o Nova fala: ó, você tem certeza? Você devia se preocupar em proteger o Hugo, porque nesse momento o idiota tá tentando subir pras além pelos cabos que tem ali na cidade. O Nova, meio que ele sabe de tudo, né, já que ele sempre tá dentro da cabeça dos capangas dele, é como se ele realmente pudesse ver todos os lugares da cidade. E aí, ao contar isso pra Alita, a Alita mata o corpo do Vector, né? Inclusive a cena é boa porque o Vector tá morrendo, o corpo dele tá morrendo, mas o Nova tá foda-se, não tá dando um puto pra isso, porque ele sempre pode arranjar mais capanga. Essa cena é interessante. Você perdeu um fantoche. É, parece fatal, não importa. E a Alita vai correndo pra tentar ajudar o Hugo que tá subindo ali. Ela fala: ô idiota, não faz isso não vai dar certo, tu vai subir, mas aí quando chegar lá os caras vão tentar te prender, isso é loucura. Bora voltar, vamos descer. E aí ele diz que não, eu não quero. Ela fala: vamos. Ela: não, eu não quero. Vamos, eu não quero. E aí vem um anel ali girando ali como se fosse uma motosserra, né? E aí derruba eles, meio que machuca ali o Hugo. Ela segura o Hugo, mas aí o Hugo não consegue sobreviver, acaba se quebrando. E aí ele morre de besta, porque era só ele ter ficado de boa na casa do Ido, esperando a Alita chegar, que eles poderiam viver um romance tranquilamente, mas ele decidiu que ele poderia tentar usar o corpo de robô dele pra escalar pras além, e aí acabou morrendo. Tá bem. Ai, que burro! A Alita fica muito triste, muito triste, muito triste. Uns meses se passam e a gente vê que ela avançou na competição de motorball. E a gente nota que ela fez única e exclusivamente isso para tirar satisfação com o tal do Nova. O Nova que tá lá em cima e observando tudo numa cena maravilhosa, que a Alita aponta a espada lá pra cidade. Cinema. E pra quem não sabe, o Nova é interpretado pelo Edward Norton. Ele não foi acreditado no filme, né? Era pra ser um suspense ali e tal, e é muito interessante. Eu gostei do visual desse Novo. Eu queria ter visto o Edward Norton como Novo. Ele sabe fazer uns caras meio arrombados no cinema. Até porque dizem por aí que nos bastidores ele não é tão bacana, não. E aí o filme se encerra com a Alita iniciando mais uma competição. E todo mundo torcendo pra ela porque ela foi apelidada de... Ih, cara, ele diz o nome do filme. Pois é, como eu falei anteriormente, a Alita terminam com esse gancho aí pra ter uma continuação, e é um filme muito divertido, muito legal mesmo de se assistir. Muito bom. Ele é redondinho, ele é meio episódico, obviamente, porque ele condensa alguns episódios do anime original e, obviamente, do volume do mangá também, mas é muito divertido, é legal. O relacionamento do Hugo com a Alita, como eu falei anteriormente, faz com que a história vá pra frente. Tem muitos personagens em grandes aspas em alguns momentos, e, obviamente, não dá pra desenvolver todos, né? Por exemplo, a gente não vê muito bem essa relação do Ido com a Shiren,
O Vector meio que é um vilão ali aleatório, é um vilão que só serve pra ser vilão mesmo. Mas o principal, que vamos ser sinceros, é a Alita e o Hugo, são bem desenvolvidos. E a Alita, principalmente, que ela consegue carregar muito bem a história, a atriz é carismática. E o negócio dos olhos grandes ali é um problema, como eu falei, de estranhamento que se causa nos primeiros 15 minutos do filme, mas depois a gente vai embora. Afinal de contas, ela não é humana, né? Ela é uma ciborgue. Mas, e aí? Por que esse negócio não teve continuação? Não sei. A resposta se dá principalmente por conta de decisões do mercado. Após a aquisição, por exemplo, da Fox pela Disney, né? A empresa meio que reorganizou as prioridades. E a franquia, ela foi lá para baixo. A prioridade realmente era Avatar, que o James Cameron realmente tá 100% envolvido com esse negócio de fazer Avatar da água, Avatar do fogo, da terra, do ar. Ele quer fazer Avatar de tudo. E aí, por conta disso, né? Ali também que foi indo, ficando de lado, até que aparentemente ficou esquecida pelo pessoal. Bom, talvez não. Porque o James Cameron sempre fala em entrevistas que ele tem a maior vontade de voltar com a Alita e depois que ele resolver as pendências dele com o Avatar, ele vai voltar para esse grande amor da vida dele e fazer a continuação de Alita. Foi há 84 anos. Então eu acredito que se tem um homem que tem o poder da palavra de fazer isso acontecer, é o James Cameron. Se ele chegar ali na Disney e falar, eu quero fazer a Alita Anjo de Combate, vou montar um roteiro, arranje um diretor, vamos fazer esse negócio acontecer e botar pra frente. Com certeza a Disney vai botar o Pix ali na conta do homem para ele poder fazer isso. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o review sobre o filme Alita Anjo de Combate. Algumas pessoas comentaram, Luan, dá nota aí pro filme, depois que fizer esses reviews ali mais simples e tal. Beleza, então eu vou dizer aqui pra vocês que comigo Alita Anjo de Combate é 9 de 10. Não deixe de se inscrever no canal, deixa um like no vídeo também, comenta aqui embaixo que outro filme você quer que eu fale aqui e não deixe de assistir os vídeos que eu vou deixar aqui no final.